por todos os sentimentos como ser humano, mas Jesus, ele não pecou. Aleluia, ele foi santo, ele a sua vida. Jesus, aleluia, veio para verdadeiramente cumprir, aleluia, esta missão que era de resgatar o ser humano, de voltar a ligar o homem a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para Deus. E aqui, irmãos, Jesus está sofrendo uma agonia, uma aflição muito grande. E Lucas, o evangelista Lucas, ele é bem preciso, porque Lucas ele era médico. E Lucas ele é bem preciso aqui no texto, quando ele diz que Jesus, ele, quando orava mais intensamente, Jesus ele chegou a suar sangue. E todos nós sabemos, não sei se os irmãos sabem, mas eu pesquisei e vi, irmãos, que esse suar sangue é um fenômeno muito raro, em que o ser humano, ele, quando ele está em uma aflição muito grande, uma angústia muito grande, ele chega a suar sangue. Isso é muito raro. Jesus teve a presença desse fenômeno. Louvado seja Deus por mim e por você. Imagine, irmãos, a angústia e a aflição de Jesus em saber que, ao sair daquele lugar, estava prestes a ser entregue nas mãos dos homens para ser morto, para ser torturado, para ser crucificado. E Jesus passou por isso, por esta agonia, mas ele não desistiu. Ele permaneceu na sua postura, no seu propósito, que era de resgatar a humanidade, irmãos, de nos trazer, irmãos, a condição de termos uma morada eterna no céu. Louvado seja Deus. Esta graça, irmãos, através desta agonia e desse sofrimento que Jesus passou, é necessário que isso acontecesse para que esta as nossas vidas, porque nós não tínhamos direito a esta maravilhosa graça. Aleluia. Nós não tínhamos graça, mas a Bíblia diz que quando Jesus ele brada na cruz, aí a Bíblia diz que o véu do templo partiu de alto a baixo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos deu, irmãos, um livre acesso. Aleluia. É o privilégio que nós temos hoje, irmãos, de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de pedir a Deus diretamente ao Senhor, em nome de Jesus. Foi por isso, aleluia, que Ele morreu. Foi por isso que Ele sofreu naquela cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe outro mediador entre o homem e Deus. Não existe. Apenas um, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso único mediador. Ele é a única ponte que nos leva ao Senhor, a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se nós formos parar, irmãos, para meditar, por que toda vez que nós oramos, e no final da oração nós dizemos em nome de Jesus? Porque Ele é o único intercessor por nós. Foi Ele quem morreu na cruz. Em outros lugares por aí, pede alguns santos, né? Alguns apóstolos de Cristo. Uns pedem a Maria, outros pedem a Francisco, a Pedro, né? A João. Pede muitos, né? Que já se foram, glória a Jesus. Mas o único que veio para nos ligar a Deus novamente só foi um, que foi Jesus. Ele foi o único que disse assim: eu vou trazer de volta
essa humanidade, louvado seja Deus, que está distante de Deus. Eu vou trazer de volta. Glória a Jesus. Foi necessário Jesus pagar um alto preço, irmãos. Um preço muito alto, aleluia, que foi o seu próprio sangue derramado para que eu e você, irmãos, estivéssemos nesta noite aqui, adorando a Ele e participando da ceia do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus para todos sempre. Louvado seja Deus. Então Jesus passou por essa agonia, irmãos. Passou por essa aflição. E eu estava meditando no livro de Atos, do apóstolo, capítulo 8, onde a Bíblia diz que o eunuco, ele estava sentado no seu carro e ele lia a Escritura, o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, ele lia. E ele ficou sem entender, mas a Bíblia diz que o Espírito fala a Filipe para ir até aquele homem e perguntar, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? Glória a Jesus. Aí ele diz: como eu vou entender se alguém me não ensinar? Aí ele lia as Escrituras justamente no capítulo 53 de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Filipe foi explicar para ele, ele disse: de quem dizes? De quem é? Quem é esse homem que passou por isso? Jesus. Filipe esclarece, traz a memória dele. Jesus foi quem passou por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele entendeu que Jesus passou por essa aflição, por essa angústia, por essa tortura, por amor ao homem, por amor ao ser humano, por amor a ele, ele diz: o que me impede que eu seja batizado? Louvado seja o nome do Senhor. O que me impede que eu seja batizado? Aleluia. Aí Filipe diz: se creres de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele disse: eu creio. E a Bíblia diz que ele foi batizado naquele momento. Ele estava confuso, porque tem muitas pessoas aí fora que ele ainda tem dúvida. O que foi, como foi que Jesus passou? O que foi que Jesus enfrentou? Louvado seja Deus. E aquele homem, quando Filipe esclarece a situação e o cenário que Jesus passou, ele disse: o que me impede que eu seja batizado? Ele reconheceu e agora ele queria, aleluia, sentir a presença desse Jesus, a presença gloriosa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmãos, quando ele passa por essa agonia, louvado seja o nome de Jesus, ele está ali, irmãos, orando intensamente, e a Bíblia diz que ele volta e encontra os discípulos dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. Encontra os discípulos dormindo. Aleluia. E nós não podemos, irmãos, jamais, no momento da batalha, no momento, louvado seja Deus, da aflição, glória a Jesus, dormir, cruzar os braços e simplesmente achar que é assim mesmo. Não. Você precisa clamar, você precisa orar. Você precisa buscar a face do Senhor, para que o Senhor ele entre com providência, para que o Senhor ele chegue nesta causa. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus. Então Jesus enfrentou, irmãos, essa agonia. Louvado seja Deus. E ele chega a ser entregue, irmãos, aos homens. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Jesus, irmãos, cumpriu a sua missão aqui na terra. Imagine Jesus, irmãos, percorrendo aquelas ruas de Jerusalém, com aquela cruz muito pesada, com uma coroa de espinho na cabeça, descalço, glória a Jesus, derramando o seu sangue, porque Jesus já começou a derramar o seu sangue quando ele estava lá no jardim. Quando ele estava lá, irmãos, naquela aflição, aonde o texto diz que ele começou a suar sangue.
seu sangue começou a derramar mesmo antes da crucificação. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. O amor de Deus, irmãos, foi muito grande para com as nossas vidas. Louvado seja Deus, não éramos jamais merecedores desse tão grande amor. Não éramos jamais merecedores, irmãos, desta graça. Mas Jesus, louvado seja Deus, Ele queria nos levar de volta, resgatar de volta. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Aleluia. E Jesus, Ele é preso, é levado, glória a Jesus, é interrogado. Jesus nada fez, senão, irmãos, simplesmente alimentar a fome de muitos. Louvado seja Deus, com as multiplicações, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Olha o mal que este homem fez. Olha o mal que este homem fez. Ressuscitou mortos, curou enfermos, alimentou multidões, e agora este homem se encontra no alto da cruz para ser crucificado. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Agradeça ao Senhor, engrandeça ao Senhor a cada dia. Aleluia, por esta maravilhosa graça. Aleluia, agradeça ao Senhor, irmãos, por você estar aqui nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor achou graça aos seus olhos de cada um de nós que aqui estamos e nos concedeu a oportunidade e o privilégio, aleluia, louvado seja Deus, de um dia morarmos com Ele nos altos céus. Estamos aqui nesta noite porque um dia Jesus Cristo bradou na cruz, aleluia, dizendo: está consumado, está consumado. Ele estava dizendo para o Pai: ó, a minha missão foi cumprida. Aquilo que o Senhor mandou fazer está feito, está consumado. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Agora, o ser humano precisa reconhecer isso, precisa reconhecer esse sacrifício. Mas eu louvo a Deus porque nessa igreja tem muitos que reconheceram Jesus como Salvador e estão aqui nesta noite. Aleluia, glorificando o nome dele, participando deste culto, aleluia, participando da ceia do Senhor, aonde ele disse que é para nós fazermos isso até que ele venha. Aleluia, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos continue, irmão, nos fortalecendo até a tua gloriosa vida. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Meus queridos irmãos, que os irmãos meditem na letra desse texto, dessa palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos já para a oração pelo elemento da ceia, irmãos. Faltam 15 minutos apenas, mas vai dar tempo para nós sairmos orar. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar, apresentando aqui o primeiro elemento da ceia, que é o pão. Glória a Jesus. Estenda as suas mãos para cá, irmãos. Nós vamos apresentar aqui este simples pão que foi feito no padeiro, né? Uma padaria, um pão comum, que foi feito para saciar a fome. Para saciar a fome, né? Carnal. Mas nesse momento nós vamos orar, irmãos, apresentando este primeiro elemento da ceia. Glória a Jesus. E logo após a oração, ele vai ser um símbolo. Tem gente que diz que depois da oração o pão é transformado na casa de Jesus. Isso é heresia.
que existe. Ele é um símbolo do corpo de Cristo que foi moído na cruz do Calvário. Amém? Glória a Jesus. Quero convidar os cooperadores, Tiago, para estar aqui, irmãos, para nós poder servir o irmão Tiago Anderson. Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, meu Deus, que foi feito, Senhor, para saciar a fome carnal do ser humano, mas neste momento, Pai, eu apresento ao Senhor, meu Deus, este pão, Senhor, assim como o Senhor, meu Deus, naquela última ceia, o Senhor, meu Deus, deu graças e partiu o pão. Neste momento eu apresento a Ti, Senhor, este pão, Senhor, meu Deus, que representa o Teu corpo, Senhor, aleluia, que foi, Pai, aleluia, moído na cruz do Calvário. Meu Deus, que foi, meu Deus, rasgado, Senhor, naquela cruz, meu Pai. Ó Deus eterno, nós apresentamos a Ti, Senhor, este primeiro elemento da ceia, Pai. Meu Deus, que ao, meu Deus, ingerirmos ele, Pai, que desça, Pai, um fortalecimento espiritual, uma cura divina. Meu Deus, que nós venhamos a cada dia, Senhor, aleluia, permanecermos firmes, meu Deus, fortalecidos na Tua presença. Ó Deus eterno, muito obrigado, Senhor. Nós apresentamos, Pai, este pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Vamos louvar o hino. Glória a Jesus. Trezentos e um, irmãos. Cristo já nos preparou uma chave nos comprou e agora nos convida a cear. Ele graça vertical, respondido
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados por ninguém. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, não ajuntáveis dele, quanto for ter convosco. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esse é o texto, baseado na Santa Ceia do Senhor. É sabido que é permitido participar da Santa Ceia do Senhor aqueles que são batizados e que estão em perfeita comunhão. Se porventura, no decorrer deste mês, os irmãos teve algo contra alguém ou um irmão, não sei, de repente teve algum problema e que deseja participar, pede perdão, se reconcilia e aí participa normalmente da ceia do Senhor. Não deixe de participar da ceia do Senhor simplesmente porque tem gente que deixa porque ficou com raiva de fulano, de Beltrano, irmão. Isso não pode acontecer. O cristão, ele tem que ter tem que ser sábio, tem que perdoar para nós continuarmos em comunhão com o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então, nesta noite, todos pegaram pão. Amém? Não ficou ninguém, vamos todos participar em nome de Jesus.
Aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Oh, Deus eterno, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Pela tua morte na cruz, por ter ressuscitado ao terceiro dia. Aleluia. O motivo, Senhor, de estarmos nesta noite aqui é porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor não ficou, aleluia, naquela tumba. O Senhor ressuscitou. E esta é a razão, Pai eterno, de nós estarmos nesta noite aqui, aleluia, alegres, aleluia, adorando o Teu nome, participando, Senhor, deste tão importante culto, Senhor, que é o culto de Santa Ceia, onde nós relembramos, Senhor, o Teu sacrifício salvador. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando pelo sul, irmãos. Quero convidar o presbítero Adão para orar. Desta ceia gloriosa na tua presença, Deus amado. Deus amado, aleluia, abençoa maravilhosamente a cada um, Senhor, que aqui está, Senhor, aleluia, Deus amado. Pai amado, sara as feridas, Pai querido, aleluia, liberta, Senhor, a cada um, meu Deus amado, aleluia, pelo poder de teu sangue, Senhor, derramado naquela cruz. E aqui nós estamos para participar, aleluia, e comemorar essa festa gloriosa. E amém novamente.
Graças a Deus. Glória a Jesus. Todos pegaram, irmãos, o cálice. Amém? Versículo de número 25. Versículo de número 25, irmãos. O texto que nós lemos diz assim: porque, melhor, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber. Que você possa nesta noite participar, irmãos, mas participe refletindo Jesus andando nas ruas de Jerusalém, derramando o seu sangue, derramando a sua última gota de sangue, para que nesta noite nós estivéssemos aqui, irmãos. Aleluia. Porque, irmãos, Santa Ceia é isso. É um culto de reflexão. É um culto que nos traz à memória o sofrimento de um homem que nos concedeu todo este privilégio de viver e estarmos